Bom, chegamos então à nossa terceira aula da nossa Masterclass e nós vamos falar um pouquinho aí sobre os aspectos e a influência da mídia dentro de tudo que nós falamos até o momento. Nas aulas passadas nós falamos um pouquinho da neurociência, da regulação hormonal e vício, mas também nós apresentamos a ferramenta do Mindfulness como instrumento para auxiliar no tratamento do nosso paciente. E aí nessa aula nós vamos entrar mais a fundo nas questões da autoimagem, como os padrões estéticos, as redes sociais, elas influenciam na saúde mental e no comportamento alimentar do nosso paciente. Atualmente, a influência dos padrões estéticos tem sido difundidos muito pelas redes sociais. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Essa cultura da aparência, muitas vezes, que ela é alimentada por idealizações irreais de beleza, elas estão aí muito profundamente relacionadas à saúde mental, especialmente no que diz respeito à imagem corporal e ao comportamento alimentar e autoestima. E para tentar atingir, muitas vezes, um ideal de corpo, os nossos pacientes, eles começam a seguir tudo aquilo que lhes é apresentado. E dentro disso, nós temos as chamadas dietas da moda. Essas dietas acabam promovendo resultados rápidos, muitas vezes milagrosos, mas sem respaldo científico. E isso vem dietas muito restritivas, nutricionalmente desequilibradas, que reforçam uma relação disfuncional com a alimentação e acabam sendo baseadas em culpa, compensação e controle excessivo. E acaba que esse tipo de prática alimentar de grande restrição por um momento leva à compulsão no segundo momento e, ao mesmo tempo, o efeito sanfona, o aumento aí de transtornos alimentares também como bulimia, anorexia e compulsão alimentar periódica. E o paciente não emagrece como ele gostaria depois. Então, a interligação entre esses padrões estéticos, as redes sociais e as dietas da moda acaba revelando para nós, enquanto profissionais de saúde, um cenário preocupante que estão atingindo a saúde mental da população. Essa autoestima, a imagem corporal que estão moldadas por esses fatores influenciam profundamente o comportamento alimentar, a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então é urgente e necessária, algo a ser feito para romper com esse ciclo de insatisfação corporal e também de sofrimento psíquico. Porque tudo isso acaba aumentando, ainda mais as crescentes taxas de transtornos alimentares, a anorexia, a bulimia, que têm sido aí relatados como importantes quadros de saúde pública. Na literatura especializada, os transtornos alimentares muitas vezes estão relacionados com quadros de patologias do vazio, que na verdade são transtornos mentais que definiriam modos de subjetivação contemporânea. Algo que estão aí que poderiam realmente ser muito bem prevenidos. Mas o meio social, a família em que esse indivíduo se encontra, a escola, as redes dos contatos, elas estão diretamente relacionadas não apenas ao aparecimento iniciais dos transtornos alimentares, mas também à sua evolução e perpetuação. Há uns anos, quando quase não se falava de transtornos alimentares, é porque não existia mesmo o número de casos que nós temos hoje. Infelizmente, com tudo o que aconteceu das redes sociais e desses padrões colocados, tem aumentado consideravelmente o uso o aparecimento de redes de transtornos alimentares. Eu quero falar aqui para vocês de um caso que aconteceu comigo no consultório, no qual eu atendi uma paciente que veio porque ela gostaria de perder peso, ela gostaria de emagrecer. Quando essa paciente chegou para mim, a paciente visivelmente já estava emagrecida. Mas ela estava com uma blusa de frio grande, um calor muito grande na cidade em que a gente mora, com calça larga. E no momento da avaliação nutricional, quando essa paciente ela ficou com as roupas adequadas para fazer a avaliação nutricional, o que eu percebi? Percebi que a paciente ela já estava muito emagrecida. O IMC da nossa paciente em questão, para que vocês possam ter ideia, era um IMC de 16. Então, foi identificado ali, realmente, que a nossa paciente, ela apresentava um transtorno alimentar. E ela trazia várias questões relacionadas a isso. Então, ela estava com blusa larga para tampar a gordura,
A calça larga, ela também falava que era para tampar a gordura, uma gordura que ela não possuía, porque ela estava extremamente emagrecida. Ela diz que fazia atividade física para queimar mais caloria, então ela passava metade do dia dela na academia, muitas vezes desmaiava, muitas vezes tinha vários problemas. Isso tudo foram informações que a acompanhante trouxe, né, para mim, que a acompanhante, por sinal, era a mãe dela, e ela não comia praticamente nada. E existe uma distorção de imagem tão grande do visual e também relacionado ao contexto geral, que tudo que a gente vê na teoria a gente consegue enxergar ali na prática. Então, a paciente, ela colocava pouca comida no prato, quando colocava, e ela enxergava como muita comida, né? Ela se via realmente com a necessidade de perder peso. Então, depois de todo um trabalho multiprofissional que nós fizemos com essa paciente, né, que ela veio sim com esse diagnóstico de anorexia nervosa, transtorno alimentar, nós pudemos ali, aos poucos, começar a trabalhar a parte do estado nutricional da paciente. Junto com a psiquiatria, com a psicologia e com a nutrição, nós fomos trabalhando de uma forma lenta e progressiva, né, cada um dentro da sua área, tentando auxiliar essa paciente. Infelizmente, essa paciente, ela decretou que ela não queria a ajuda de ninguém, né, e ela ficou em casa até realmente chegar ao ponto, né, de uma internação hospitalar. Então, não era uma adolescente em anorexia nervosa, não era uma jovem, já era uma mulher muito mais velha, que a gente espera que tenha muitas vezes esse filtro das redes sociais, que tenha um filtro relacionado, né, à imagem corporal, mas não. Tudo isso que nós falamos aqui na nossa aula, na compulsão alimentar, pode atingir todas as faixas etárias. E nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos que estar preparados para isso, para atender esse tipo de paciente, ter esse conhecimento para que a gente não possa errar com o nosso paciente, para que a gente possa orientá-lo com a melhor forma possível. E sabendo orientá-lo, sabendo, né, onde a gente pode ir, nós podemos ajudá-lo e com isso saber que o comportamento alimentar adequado e a psiconutrição, ela pode mudar vidas. Que seja você esse profissional que tem um impacto positivo na vida do seu paciente e possa realmente mudar a vida do seu cliente. Pessoal, então chegamos ao fim da nossa Masterclass. Espero que essas 3 aulas realmente tenham feito um impacto positivo para vocês. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse conteúdo e que isso possa ser útil para a aplicação da prática profissional.